ele apresentará a palestra Você é o autor da sua sorte, criando suas próprias chances. Recebam Saulo Paiva. Boa noite a todos. Muito prazer, meu nome é Saulo. Sou o CEO e fundador da Global Polo, uma empresa hoje voltada para o ramo do agronegócio, dando assistência técnica a equipamento agrícola, na parte de instrumentação de umidade, e fazendo gestão de software na parte do cultivo de algodão. Agradecer primeiro o convite, tá? E parabenizar a organização do evento. Tá? Muito obrigado pelo convite. E quando fui convidado, o tema é livre, eu acho que é pior do que você ter um tema já pré-definido para você poder fazer a apresentação. E eu escolhi esse tema que envolve a minha própria vida, a minha própria experiência de vida. Minha esposa está muito preocupada, mas você não está treinando, você não está estudando. E eu falei, minha preocupação maior era não falar de algo tão grande em apenas 15 minutos. E passar o que a gente quer para vocês e isso fique lá na memória, que vocês lembrem quando sair daqui. Então, eu escolhi esse tema, você é o autor da sua própria sorte, quando a gente consegue criar nossas próprias chances na nossa vida. Bom, muitos aqui sabem disso, né? A gente acha que alguém nasce com sorte, né? A gente olha para um vizinho veio de carro novo, acha que é sorte. A gente vê o colega de trabalho que muitas vezes é mais novo que nós e já foi promovido, e a gente acha que é sorte. A gente vê um amigo nas redes sociais viajando para fora do Brasil, a gente também acha que é sorte. E muitas vezes a gente também vê um parente familiar se dando bem e a gente pensa a mesma coisa. O que isso passa pela nossa cabeça? Que é sorte. Então, quando a gente vê isso, a gente só está vendo a superfície do que a gente consegue enxergar, que é a parte mais rasa. O que fica no fundo que a gente não enxerga? É a preparação, é a dedicação daquela pessoa para poder chegar naquilo ali. Nada que hoje a gente vê acontece ao acaso. Então, é uma construção. Então, são anos de dedicação que todo mundo leva para poder fazer isso, para poder alcançar esse mérito, esse objetivo que todo mundo tem em vida. Só. Uma das coisas que acontece muito na nossa vida é a gente terceirizar. Porque a culpa é do governo. Porque a culpa é sempre de alguém. Quando a gente não dá certo na vida. Então a gente tem sempre esse costume de achar o culpado. Mas como que isso pode mudar? É quando a gente vai lá e olha para o espelho e a gente vai parar de se justificar e vai falar assim, não, peraí, vamos parar por aqui, o que eu preciso mudar? Quando a gente começa a perceber e pensar dessa forma, é onde é virada de chave na nossa vida. E aí a gente para de pensar culpar os outros e a gente começa a mudar para a gente começar a ter resultado. Uma das coisas que acontece é a oportunidade. Será que hoje ela bate na nossa porta várias e várias vezes? Será que a gente tem várias oportunidades na nossa vida para a gente se dar bem? Por exemplo, vamos lá, vamos criar um cenário aqui. Eu hoje vou contratar uma pessoa. Se alguém já ganha, ótimo. Se não ganha, está aberta a vaga para ganhar R$20.000 por mês lá na minha empresa. Eu não quero nada, eu não quero faculdade, eu não exijo nada da pessoa. A única coisa que eu exijo é o seguinte, eu preciso fazer algumas viagens e essa pessoa precisa me acompanhar. Então a única coisa que eu exijo é um inglês fluente para que ela possa fazer a tradução para mim, para poder fazer a viagem de negócio. E eu queria saber aqui da sala, quem fala inglês fluente? Só o básico? Fala inglês fluente? Se a gente viajar agora, você traduz para mim? Vocês percebem que a vaga estava aberta e a gente não tem essa oportunidade? Eu não exige faculdade, eu não exigi nada. Não
preparado para isso. Por que eu digo isso? Porque dentro da minha carreira foi assim. Quando surgiu uma oportunidade, eu trabalhava numa empresa por 9 anos, eu decidi simplesmente abraçar a oportunidade. E a gente tem uma coisa, quando a gente fica muito tempo na empresa, que é o famoso acerto, né? A gente tem que estar trabalhando fora, que a gente pega aquele acerto, para a gente poder pagar nossas dívidas, e eu simplesmente ignorei isso. E falei assim, não, eu preciso dessa oportunidade, eu preciso virar a minha vida. Só que é o seguinte, todo mundo te chama de louco. Rapaz do céu, são 9 anos de empresa, você vai perder o acerto, você não vai ter nada. Entendeu? Vai lá, conversa com o gerente, vê se eles te mandam embora. E a gente fica preso a esses comentários. E eu decidi mudar. Na minha virada de chave foi aí. Eu passei um processo seletivo numa empresa na época em São Paulo, para ser consultor de vendas no agro aqui no Mato Grosso. E simplesmente eu cheguei na mesa do gerente e falei o seguinte, ó, estou indo embora, 30 dias, eu viajo dia 1º de agosto, espero encerrar o meu processo por aqui. E virei a chave, eu vou recuperar isso. Dinheiro é consequência, a gente recupera. Dali em diante foi a virada de chave, onde eu abracei a minha primeira oportunidade e fui para o ramo do agronegócio. Não nada a ver, trabalhava no vendedor de tecido, de São Paulo, de tecido para cá, e fui encarar esse desafio, porque eu fui ter a oportunidade de bater na porta. Né? Então, a gente tem que pensar muito, porque a oportunidade a gente tem pouco na nossa vida. Quando surgir essa oportunidade, a gente deve abraçar. Quando chego em São Paulo, me deparo com algo totalmente diferente, totalmente desafiador. A gente sai de uma coisa, do processo tão básico, para um processo mais evoluído. Cheguei para me apresentar, fazer todo o processo. Fui para uma salinha, 30 dias de estudar física, estudar química, porque em São Paulo é muito rigoroso, são as melhores universidades, PUC e entre outras são lá. Então o nível de exigência da engenharia, de todo o processo, é muito elevado. Então quando você chegar lá, tem que estudar o processo. Eu senti na escola de novo, não sabia nada. Então o desafio foi muito grande. Fiquei 60 dias estudando, parecendo um aluno, e eles fazem provas, se você não passa, eles voltam na matéria novamente até você realmente entender o assunto, para você realmente estar apto a ir a campo e representar a empresa para um produtor, para você apresentar a empresa para o portfólio de uma empresa multinacional. Então você tem que estar realmente preparado. E eu aceitei esse desafio. Então, gente, abraça a oportunidade quando ela aparecer, independente do grau de dificuldade. Por exemplo, o emprego que eu ofereci, ela poderia ter aceitado. A partir de amanhã, ela já poderia ter procurado o curso de inglês, ela já poderia estar fazendo o curso, e ela já poderia estar ganhando tempo, né? E ela já poderia estar falando, daqui 3, 4 meses eu já estou ótima, eu já estou maravilhoso. Por quê? Porque você colocou um desafio, você colocou uma meta, e você já conseguiu colocar um propósito na sua vida. Então isso é muito interessante. Então, basicamente, não é sorte, é preparo. E por que é mais caro? Porque é constante, né? A gente constrói todos os dias. É um degrau que a gente precisa construir para poder. Não adianta. A sorte é preparo. É um assunto interessante que vai ser na próxima palestra, que é sobre disciplina, né? Que é algo que envolve nós. Né? Uma das coisas que atrapalha muito o ser humano chama procrastinação, né? Deixar tudo para amanhã. A dieta começa na segunda, né? Eu começo amanhã, e a gente fica contando uma historinha para nós e a gente não se convence. Né? Então, assim, a gente precisa se preparar se a gente quer estar preparado para as oportunidades que a vida nos dá. E a gente precisa, depois que planejou, depois que pensou, colocar em prática. E esse é o ponto, é sair do que a gente está pensando. Começar a fazer. Por exemplo, como eu posso me preparar? Vou dar uma dica bem simples para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão pegar os celulares de vocês e vão no menu e investir bateria ou aplicativo. E lá vocês vão olhar quantas horas vocês perdem em aplicativos
como Instagram, Facebook, TikTok, que é onde rouba o tempo de vocês. E o que acontece com isso? Quando você perde tempo? Um terço da vida dormindo, mais de um terço da vida trabalhando. E o último terço da vida que a gente tem seria para a gente se preparar. A gente está perdendo tempo nas redes sociais, às vezes com nada que seja interessante para a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. É uma máquina de 2 milhões de reais que foi construída para justamente roubar seu tempo. Então, assim, eles não é uma coisa simples, né, de falar assim, eu consigo. Se vocês forem pesquisar as entrevistas, a quantidade de programadores para desenvolver aquilo ali, para prender a sua atenção, para você estar sempre rolando, e aquela dopamina barata sempre te consumindo para querer mais e mais e mais. Então, assim, para mim, o que eu tive que fazer para vencer? Eu tive que excluir. Por quê? Porque se eu não cortasse o mal pela raiz, eu também estaria mesmo. Então, por exemplo, a gente consegue perceber que o preparo não depende de ninguém, depende de nós mesmos. Né? Então, se a gente tiver o tempo, que é a nossa principal fonte, a gente consegue se preparar. Uma das coisas que você vai precisar para te ajudar, disposição. Pode ser, parece besteira, mas praticar exercício ajuda muito a mente e o cérebro, tá? As pessoas falam, mas ajuda muito. E se preferência, se vocês puderem fazer de manhã, não fazer mais nada, só uma caminhada, alguma atividade física que seja de manhã. Por que de manhã? Porque é a primeira coisa que você vai fazer. Quem faz à noite pode perceber. O dia começa, você começa a ficar tão exausto, no final da noite você não tem ânimo, nem disposição. E o que era para ser constante, começa a ser inconstante. Então, assim, tem o hábito de colocar isso. Para você se preparar, você precisa ter o corpo preparado para você conseguir se preparar. Entendeu? Então, assim, é uma dica que a gente dá, porque é muito válido, tá? Para vocês se prepararem, para vocês estarem preparados para a sua sorte. Isso aqui atrapalha muito. Quem tem medo de ouvir não aqui? Alguém gosta? Na nossa vida, para vocês entenderem, tudo envolve tempo. Para todo tipo de situação. Você é uma vendedora, seja para um emprego, seja no ramo de organização de eventos, a maioria que é, vocês precisa vender eventos. E o medo é uma coisa que trava muito as pessoas. O medo de ouvir não. O medo do que o fulano está pensando. O medo do que os pais estão pensando. E isso começa a te travar. E eu vou te falar uma coisa para você. Você vai ouvir todo dia não para isso. A cabeça precisa estar preparada para ouvir. Quando eu comecei no ramo lá em São Paulo, eles eram do interior de São Paulo. E aí, quando eu vim para o Mato Grosso, a gente ainda brincava com os vendedores, me deram um carro, um notebook, um celular e um som. A empresa não tinha nenhum cliente no Mato Grosso, eu vim fazer a abertura do cliente aqui. E a venda era assim, bater na porteira, encontro ele, se apresentar e pedir a oportunidade de 10 minutos para conversar. Estão tão saturados de vendedores, quem puder visitar o Mato Grosso, tem uma porteira assim, só mediante visita. E você vai visitar como? Às vezes você não tem a estrutura que você precisa para fazer, você tem que fazer tudo sozinho. E todos os dias ouvindo não. E toda semana os patrões cobrando bem. Como é que faz? Como é que a cabeça fica boa? Então, assim, nós temos que estar preparados para vencer. Então, se vocês forem, por exemplo, no ramo do empreendedorismo, a mente tem que estar melhor ainda. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente mata um leão por dia. Então, vocês que vão entrar, por exemplo, no ramo da organização de eventos, é um ramo muito bom. Está crescendo muito. Se vocês souberem trabalhar, vocês podem ser bem-sucedidos na vida de vocês. Mas para isso precisa se preparar. E mais uma coisa, vencer medo, oferecer qualquer pessoa que seja.
quando eu comecei na minha carreira, eu não conhecia ninguém. Vendedor, batendo na porta, batia de porta em porta, e batia de porta em porta. E a gente vai fazendo o nosso nome, e a gente vai fazendo. E hoje a gente chega onde está. Então hoje eu conheço diretores, conheço CEOs de outras empresas, conheço bilionário, conheço milionário. Alguns são meus amigos, outros a gente viaja junto, são meus clientes. Então, mas por quê? Porque a gente venceu a barreira do medo. Porque foram anos e anos. Como vocês têm noção, eu viajei por todo o Brasil. Batendo de porteiro em porteiro. Rio Mato Grosso, MS, Goiás, Minas, Bahia, Maranhão. Então, não foi do dia para a noite que a gente conseguiu construir isso aí. A gente teve que fazer um sacrifício e se dedicar. Então, quando vocês pensaram nisso, lembrem, eu preciso vencer esse medo. Se isso te dá. Porque todo dia vocês vão uma perder a caminho. Cada vez que eu ouvir não, bola para frente. Não ficar pensando nisso como algo ruim, tá? É algo bom, tá? Porque depois de não, uma hora vem o sim. É perder a caminho. E o não te ajuda por quê? Porque você vai pensar, onde eu estou errando? Será que é na minha definição? Será que é na minha verdade? Será que é a forma de eu conversar com o cliente ou com a pessoa que eu estou oferecendo? E isso te ajuda, opa, vou olhar daqui. É algo que eu vou começar a se desenvolver nessa área para poder aumentar a chance de isso. Uma das coisas muito importantes na vida nossa chama network, né? Todo mundo fala dessa palavrinha, né? E eu não acreditava nisso, mas eu comecei a acreditar. Gente, o network não é só com pessoas de alto padrão. O network é tudo que está em nossa mão. Qualquer ambiente que você for, qualquer lugar que você for. Eu mesmo tenho o costume de todo lugar fazer network. Eu paro no posto, eu converso com o frentista, eu paro, se eu conversar com o porteiro, eu paro, qualquer lugar eu converso. Já começa a ver a vida da pessoa, ali já me conta algo sobre a empresa, algo sobre ele, e aí a gente cria a oportunidade. Hoje, por exemplo, fazendo isso, me ajudou muito no meu trabalho. Então, clientes me ligam e falam, você poderia me indicar algo para isso? Então, rapaz, eu tenho a pessoa certa. Aqui, e isso vice-versa. Mas porque você criou conexões. Então, se você for ver nessa sala, a gente consegue criar conexões aqui dentro. Se apresentando um ao outro, conhecendo, vendo que o outro trabalha. Eu trabalho como dono de uma empresa, você trabalha em outra empresa fazendo algo. E isso pode ser de grande auxílio de um para outro. Mas para isso, voltando aonde? Lá atrás do medo. Quanto, se a gente for introspectivo, isso é muito ruim. Porque dava, né? A gente não tem coragem lá para fazer salvo, de dar palestra. Começar uma conversa ali, dali surgiu uma conexão. Então, assim, essa conexão é muito poderosa. E isso te ajuda muito a criar relacionamento. Uma das coisas que me ajudou a crescer é a gente servir as pessoas. Como assim, Saulo? Quando você no seu emprego está lá, é você fazer além do que é pedido. E isso te ajuda muito a crescer. Então eu tinha a mentalidade, mas eu sou vendedor, mas eu não faço, não é minha função. Não faço, não fui contratado para isso. E aí eu comecei a mudar uma forma de pensar. E ajudar a empresa em todos os aspectos. Ver o financeiro, ajudar, o via que a gente precisava de um apoio, ajudar. Não era da minha função. E a gente vai sem muitas intenções, é simplesmente para servir. Nessa última empresa que eu trabalhava em São Paulo, eu pedi a responsabilidade. Sem cobrar custo algum da empresa, porque isso foi o que me ajudou a me desenvolver. Por mais que dentro da empresa tenha pessoas ali até capacitadas para isso, mas quando você começa a servir as pessoas, isso te ajuda muito. Responsabilidade, você pedir, é uma das coisas que mais ajuda também. Então, gente, sirvam as pessoas, tá? Ajudem mais do que o necessário, sem querer nada em troca, que vocês vão ver como isso ajuda na sua vida. Quando a gente
faz um plano, por exemplo, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. A gente está fazendo do jeito errado. Porque dentro de um ano muita coisa pode acontecer. A gente não sabe quais são as variáveis dentro do ano. Só que o que a gente consegue realmente controlar? Então, vamos fazer o contrário. Então, em vez de eu pensar em 10 quilos, eu não vou pensar em 1 milhão. Eu só vou pensar no dia. Eu fiz exercício hoje, eu comi direito, eu cortei açúcar. Fiz, então tá ótimo. Quando chegar lá na frente, isso vai ser consequência. Porque a gente coloca uma meta, e quando a gente coloca uma meta, a gente se frustra quando não alcança. Então, sempre pensar nesse aspecto. Peraí, o que eu quero para a minha vida? Eu quero ser empresário. Eu não posso pensar em ter empresa, não. Eu preciso, quais são, o que eu preciso me capacitar para ser? Eu preciso isso aqui. Eu preciso ler livro, eu preciso tirar um tempo para dedicar, eu preciso fazer um curso. E a gente vai fazer. E ser empresário, ou ser qualquer coisa que você almeja na sua vida, vira como consequência. Então, quando você colocar um plano de meta na sua vida, não pense lá na frente. Pense sempre no hoje. O que você pode fazer hoje? E isso vai ser consequência para a sua vida. Então, pense com carinho nisso. Mas, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer hoje para me alcançar o que eu quero lá. Quando vocês olham para a vida de vocês hoje, tá bom? É isso que vocês queriam? Ou poderia ser algo um pouquinho melhor? Pode, não pode? O que vocês imaginam para 5 anos? Da mesma forma? Do mesmo jeito que está hoje? Ganhando o mesmo salário, fazendo as mesmas coisas que estão fazendo hoje? É isso que vocês querem para a vida de vocês? Se vocês querem, não tem nenhum problema com isso. Continue do jeito que está, se isso está me fazendo feliz. Mas se isso não está te fazendo feliz, se você não está satisfeito, se você não está contente com isso, não é melhor de fazer hoje. Não pensem em arrependimentos, o que passou para trás passou, tá? Não adianta olhar para trás, já foi. A gente vai olhar para hoje, o que a gente pode fazer para consequência. Tá? Então, se vocês querem realmente um futuro para hoje, chega hoje na casa de vocês e fala assim, como que eu vou mudar? Como que eu posso ser uma pessoa melhor se eu quero algo para mim? E coloquem como meta diárias tudo isso. Leitura de livro é uma coisa muito interessante, agregar valor. Escutar podcast, estudo. Hoje não precisa gastar muito dinheiro porque a informação está na ponta do lápis ou no celular, é o que vocês querem. Então, a gente tem essa facilidade. Quando eu era mais jovem, eu ia para a universidade, quando eu era na a gente na biblioteca, então a gente vai lá. O que eu quero saber? Eu quero saber sobre geografia. Eu vou lá e pego um livro, vários livros, e leio. Minha mãe era professora, era a pior coisa que tem dentro de casa, né? Eu era professora de latim, geografia e português. Mãe, o que eu vou aprender latim? Onde que eu vou falar latim? Vai estudar, vai aprender. E antigamente era pior, você vai fazer um estudo, você ia fazer um trabalho, você vai lá, pega 10 livros, lê, e aí anota um pouquinho de um, anota um pouquinho de outro, aí tem que ficar lendo. Hoje você fala assim, ó. ChatGPT me prepara uma palestra sobre tal assunto. A palestra está pronta, a gente estuda, né? E a gente está pronto para isso. Então, muita coisa mudou. Mas assim, o que eu quero que vocês pensem sobre isso? Se vocês não estão contentes com a vida que tem hoje, mude, coloque qual o plano de vida que vocês querem. Eu ganho 5, quero ganhar 10, o que eu faço para dar esse start de 5? O que eu preciso fazer? E aí você procura algo que se conecte a você. Então, por exemplo, eu já tive muita tentativa e erro, não é errado isso. Eu já quebrei muita cara. A última minha tentativa e erro agora foi comprar. No ano passado eu comprei uma franquia de energia solar, não consegui dar conta. Agora eu preciso encerrar, custando 30 mil, eu tenho que falar assim, olha, tem que pagar, perder parcela aqui que eu não tenho como de fazer. E tá tudo bem. Eu tentei por um ano, não deu certo e bola pra frente. Mas a gente precisa tentar, a gente precisa se arriscar se a gente quer algo diferente na nossa vida. Se vocês forem ver todas as pessoas que deram certo na vida, todo mundo quebrou a cara, todo mundo tentou, não foi uma, duas, nem 3 vezes.
saírem daqui, a gente tem duas alternativas, tá? Não tem mais caminho, tem dois caminhos. Você vai falar assim, é pegar o que o Gustavo falou, jogar no lixo, e seguir a vida onde vocês estão. E tá tudo bem, vocês continuarem a ver do jeito que tá. Cada um sabe, a gente fala onde está a verba. Mas se vocês quiserem mudar de vida, se vocês quiserem virar a chave, se vocês quiserem fazer algo diferente, se vocês querem um futuro melhor para vocês, se você realmente projeta isso, aí a gente vai ter uma coisa. E depende de quem? De vocês. Então, assim, gente, quanto maior a ambição, maior é o sacrifício. Então, eu sei porque eu tenho família, eu tenho uma família pequena, e eu preciso ter tempo. Eu viajo, eu trabalho, eu preciso me sacrificar se eu quero algo maior, melhor. Então, eu vou sacrificar, às vezes, o tempo que eu poderia dar junto com a família, com os filhos, para quê? Para que eu possa dar um pouco melhor para minha filha. Então, assim, não tem como fazer, não existe milagre, não existe fórmula mágica. Eu vou chegar aqui e falar, se você fizer isso, tal curso. Não. É todo dia. E vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que você fala assim, nossa, eu quero, eu estou cansado. Porque a gente tem um problema, o cérebro conta uma historinha, uma mentira para nós. Né? Falando, não, você merece, você está cansado hoje. Nossa, hoje é sexta-feira, você merece tomar uma cervejinha, um happy hour com os amigos. Nossa, você merece tal coisa. E o que acontece com isso? O cérebro nosso, ele sempre quer um conforto. E a gente vai precisar, vocês têm que fazer o contrário, ensinar o cérebro a, não, eu quero desconforto. Eu quero um desafio para a nossa vida. Quando vocês alcançarem o desafio, só vamos fazer outro melhor. Não é verdade? Eu mesmo, eu assumi um desafio quando fui pagar a primeira parcela do meu carro. Comprei um Opala, eu falei, é esse carro que eu quero. Quando eu saí do carro, no segundo dia tinha que abastecer de novo. Não vai? Como assim? Acabei de abastecer R$50. Eu ganhava R$700 por mês, eu dava aula no Senai. Mas eu queria chegar de Opala. E eu falava assim, e agora? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Meu salário inteiro, só para gastar. Não é brincadeira, era R$700 para abastecer. Para andar, ele faz, quem conhece sabe que ele faz 3 ali com 1 litro, 2 com 1. Mas era um sonho, né? Então, para vocês verem como que é as coisas, né? Então, assim, era uma coisa que eu queria, era uma ambição que eu queria, mas tudo bem. Cada um vai ter a ambição, cada um vai ter o sonho de alcançar, seja uma casa, seja um apartamento, seja um trabalho. Então, pensem com carinho sobre esse assunto. Cheguem na casa de vocês, reflitam sobre o assunto. Fala o que eu posso fazer para mudar de vida. Será que eu posso fazer que seja aquilo ali, ó, virar uma venda, um copo personalizado, falar para meus amigos que eu estou trabalhando com isso, começar a divulgar uma marca no meu nome? Entendeu? O que eu posso fazer? Então, assim, eu quero que vocês pensem, reflitam. Por quê? Porque, assim, eu sempre quis ser empresário e eu nunca desisti do meu sonho. Eu sempre corri desde 18 anos para isso. Comecei com 18, fui alcançar com 32. Então, foram 14 anos para chegar no meu objetivo. E agora eu já almejo outras coisas, já estou abrindo outras empresas, por aí vai. Então, assim, tudo que eu falei hoje, sobre preparação, sobre dedicação, eu falo para vocês, vale a pena. Porque é só quando a gente passa pela experiência que a gente fala assim, olha, cara, corre atrás. Pode ir, porque eu passei por isso. É a melhor coisa que tem que você falar, vai, porque eu tive a experiência, eu passei por isso, eu sei como é que é. Então, gente, eu quero que vocês pensem que vocês são o dono da própria sorte. Muito obrigado. Muito obrigada pela excelente palestra. Na sequência, o segundo
restante da noite, ele é coordenador de eventos e administrativo, apaixonado por desenvolvimento pessoal e produtividade, formado em gestão de recursos humanos desde os seus 19 anos. Acredita que a disciplina é o caminho mais seguro para alcançar resultados duradouros. Na palestra Disciplina Supera a Motivação, compartilha experiências e estratégias para construir hábitos consistentes e manter o foco nos objetivos. O tema é Disciplina Supera a Motivação. Seja muito bem-vindo, Éder Campos. Quem aqui já iniciou algo e desistiu no meio do caminho? Seja estudo, academia. Então hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência sobre a disciplina que supera a motivação. Para quem não me conhece, eu me chamo Éder Campos, sou coordenador de eventos e administrativo, inclusive trabalho junto com o Saulo, sou auxiliar administrativo, sou assistente dele hoje, e trabalho também com a Renata Freire no Alure, sou coordenador de cerimonial. Vou me autodescrever, eu sou moreno, tenho 1,75 de altura, estou vestido com calça preta, camisa social rosa e um blazer preto, tenho barba e uso óculos. Você apenas faz o que tem vontade? Vocês fazem o que tem vontade ou vocês acordam um dia motivado, outro dia disciplinado? Aqui, e vou explicar para vocês o porquê. Quando acordamos motivados é por conta das nossas emoções. E as nossas emoções, elas vão e vêm. Um dia sim, um dia não, outro não. E aí é onde a gente começa algo e não consegue finalizar, né? Então, a motivação, ela depende do momento em que estamos. E aí ela começa somente com as ações, né? E já a disciplina não. A disciplina ela começa a partir de uma decisão. Nós estamos decididos de que vamos começar aquilo e vamos finalizar aquilo que começamos. Ela permanece, depende do nosso compromisso também e as ações. O problema da motivação é que nem todos os dias serão inspiradores e as nossas emoções elas mudam constantemente e os nossos resultados eles exigem consistência para que possamos conseguir conquistar. Quem depende da motivação trabalha quando quer. Ou seja, se você acordou motivado, você está indo só por conta do seu salário, dos seus benefícios, das suas coisas. Mas quem tem disciplina trabalha quando precisa. Foi uma coisa que o Saulo até falou aqui na palestra, né? Então, o poder da disciplina, ele gera constância, foco, credibilidade e resultados duradouros. E como criar a disciplina? Definindo metas claras que façam sentido para nós mesmos. Criar as nossas próprias rotinas, eliminar as distrações, fazer o que precisa ser feito e comemorar as pequenas vitórias. Então, sempre quando você colocar um objetivo, uma meta para ser conquistada, qualquer coisa que acontecer de bom que você conseguir realizar, é muito importante que você comemore as pequenas vitórias. A minha experiência com a disciplina. Tudo começou quando eu me mudei para Cuiabá e eu tinha apenas 18 anos. Eu vim de Primavera do Leste, minha família é toda de lá, vim sozinho para Cuiabá. E aí o meu sonho foi sempre chegar ao cargo que eu estou hoje, a viver tudo que eu estou vivendo agora. E tudo isso precisou de disciplina.
primeiro momento da minha vida, aqui em Cuiabá, eu trabalhei numa empresa em Várzea Grande, num bairro chamado Carrapicho. Não sei se vocês conhecem. E lá era uma transportadora. Porém, não passava ônibus. E eu morava em Cuiabá, no Grande Terceiro, próximo ao UNIC. Porque eu estudava na faculdade UNIC. E nisso, eu tinha que acordar todos os dias às 7 horas da manhã. Minto. Precisava acordar às 6h30, me arrumar para sair de casa às 7 e ir caminhando, atravessar a ponte Sérgio Mota todos os dias a pé, para chegar no meu trabalho às 8 horas em ponto. E como que aconteceu a minha disciplina? Foi quando um dia eu acordei e falei que não, aquilo ali não dava para mim. E eu precisava comprar uma bicicleta para poder ir trabalhar. Nisso, eu comecei a trabalhar constantemente, todos os dias. Pegava freelance em bar, qualquer coisa que tinha, além do meu trabalho, ia. Saía do trabalho, ia para a faculdade. Isso, para mim, eu estava motivado ou disciplinado? Disciplinado. Por quê? Eu queria o meu diploma. Eu precisava me formar. E aí, após isso, consegui ir trabalhando, fazendo as minhas diárias, meus freelances, consegui comprar uma bicicleta, logo depois consegui me formar na faculdade, consegui fazer uma pós-graduação, aí coloquei a meta de comprar a minha moto. E aí exigiu o quê? Disciplina. Hoje, o que está exigindo a minha disciplina é comprar o meu apartamento até março do ano que vem, no meu aniversário. Estou fazendo isso, venho trabalhando constantemente para que isso seja concretizado e realizado. Então, a disciplina, ela me levou aonde a motivação jamais conseguiria. Porque se todos os dias eu acordasse somente motivado, eu não conseguiria realizar tudo que eu venho conquistando e realizando hoje. O desafio que eu quero deixar para vocês hoje é para que vocês comecem hoje. Não comecem na segunda, porque a maioria de nós brasileiros queremos sempre começar na segunda, né? Só que a gente começa e a gente para, porque a gente começa motivado por conta da ação. E a gente não consegue concretizar, sempre a gente desiste no meio do caminho. Então, começa hoje. Quando chegar em casa, veja qual é o seu propósito, né? O que você quer conquistar daqui até o final do ano, até o ano que vem, quais são as metas, os planos. Começar hoje. Então, definir um objetivo, escolher uma ação simples que faça sentido, seja consistente todos os dias, por mais que às vezes, hoje eu não vou, hoje eu não posso, tenta, sempre tentar. Não esperar a motivação para começar e fazer hoje o seu futuro, que o seu futuro lhe agradecerá amanhã. E para finalizar, eu coloquei essa frase que faz muito sentido para mim, que é: disciplina é lembrar quem você disse que você queria ser. Faz muito sentido para mim. É isso, muito obrigado. Nosso muito obrigado. Fica a reflexão de que resultados consistentes são fruto da disciplina diária. Dando sequência, a nossa próxima palestra o tema será IA na vida real, ferramentas que fazem a diferença. E o nosso palestrante, ele é advogado, presidente da Comissão de Direito Público da OAB Subseção de Várzea Grande, especialista em Direito Público, Dr. Luiz Cesário. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos.
Boa noite. Além de advogado, eu sou irmão da Julieta. Então, agradeço pelo convite, pelo desafio, de estar aqui hoje, passar um pouquinho uma mensagem que foge um pouquinho do plano da minha área de atuação. Eu sou advogado há praticamente 14 anos, mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre a IA. E levando um pouquinho sobre esse tema, nós tivemos aqui 2 palestras já sobre motivação, sobre foco, desenvolvimento, sair da zona de conforto. Então, quando foi me sugerido, assim, qual que é o tema que você gostaria de dizer, que sai também um pouquinho da sua área de atuação. Lógico que a gente não sai tanto assim, vai ter conteúdo jurídico ali, pode ficar tranquilos, mas qual que é a minha ideia? Trazer a IA na prática. Hoje a gente acabou de ter um exemplo aqui falando sobre isso, sobre foco. A gente pega o celular, às vezes assim, vou mandar uma mensagem que eu preciso responder agora. Meia hora depois, não mandei a mensagem. Eu senti fato, estou lá no Instagram, olhando os Reels, dando risada, rindo sozinho. Luciana, trabalhando juntos, a gente sabe, a gente lidou muito com estagiários na prefeitura de Varginha também, a gente trabalhou junto lá no jurídico, e a gente vê assim, um foco, a juventude hoje está assim, e a verdade toda a nossa vida está muito acelerada, a gente não consegue parar um pouco, pensar, e me veio em memória aqui, aproveitando já os temas, inclusive de ontem também, sobre ser marcante, ser presente na vida, nós estarmos pensando na sociedade como um todo, como eu posso ser útil a isso. Então, eu pensei em trazer um tema sobre IA nessa perspectiva. Tem que sair um pouquinho da questão assim, vou fazer uma foto, que é o básico hoje, vou fazer uma montagem e publicar no Instagram, para dar risada, vou comentar. Então, assim, sair um pouco dessa questão automática, que às vezes, muitas das vezes, é introdutiva na nossa vida, e trazer algumas ideias. Aqui são ideias, tá? De como eu utilizo a inteligência artificial na minha vida hoje, no âmbito profissional, e como eu acho assim, trazer alguma experiência minha, que cada um tem uma perspectiva. Fala assim, nossa, interessante isso aqui, eu acho que eu posso abordar isso, posso trazer algo que seja proveitoso na minha área de atuação. Eu vi qualquer na área de estudo, a gente fala em slide de apresentação, mas de faculdade, no trabalho, qualquer ambiente que a gente possa ser útil. Vamos lá, aqui eu sou como eu disse, um mero entusiasta na IA. Então não vou entrar em termos técnicos também, porque às vezes eu nem sei tudo. Eu sou aquele curioso. Então a gente começa a desenvolver pesquisando. Então o que é IA? Basicamente, em termos leigos, para a gente entender mesmo, a IA é uma ciência de tecnologia, onde, principalmente a generativa, ela gera texto, imagem, planilhas, códigos, praticamente qualquer coisa ela gera. Só que o diferencial do que antes também existia já uma inteligência artificial, com programação. Então, a gente estuda, entende a programação, o binário, 0, 1, programação, e vamos desenvolvendo algo. Mas hoje a gente é o seguinte, a partir de uma linguagem natural. É só você pedir, crie isso, crie aquilo, adeque isso, adeque aquilo. Então, basicamente, hoje a gente não precisa entender muito assim, como funciona, mas é lógico, é muito interessante saber o que tem por trás, entender a logística daquilo ali, mas a gente tem que saber o que? Perguntar. A gente conseguir extrair o máximo possível da inteligência artificial. E isso é interessante, como um ponto foi abordado, a tecnologia está avançando e avançando, a gente pensa que é novidade hoje e amanhã já não é, mas na memória veio
minha mãe está aqui também, na época, do Arquinho, John, está aqui. Ela, falando sobre os estudos, né? Lembrando, a gente um pouquinho mais, DNA mais antigo, pegamos a época da Barça, eu peguei essa época da Barça, né? Os trabalhos escolares, né? Estudo, papel ao maço, passar minha letra nunca ficou bom, mas tinha que fazer os trabalhos escritos. Então, assim, isso leva ao quê? Pelo menos foi o que acho que é a formação. Nós aí estudando, tendo aquele trabalho todo, escrever e tal, parece que você grava mais, você absorve mais do que chegar hoje, faça tal coisa. Porque lá na frente a gente vai ver que saber fazer perguntas remete muito ao seu grau de conhecimento. De você aceitar aquela resposta que veio porque você não sabe, ou você questionar a própria inteligência. Porque, querendo ou não, as informações que ela tem, ela buscou em algum lugar, que foi fornecido de algum lado. Então, grande parte do desafio do uso da IA é você ter o grande conhecimento, né, daquela matéria, para poder realmente isso aqui está certo ou não, principalmente na área do direito. Então, as ferramentas na prática. Hoje a gente, basicamente, acho que todo mundo já teve contato, mesmo que não saiba mais está utilizando, porque o Google hoje, basicamente, você colocou o Google de pesquisa, já vem um resumo para você, né, da inteligência artificial do Google, o Gemini, o Gemini, ela já vem. Então, hoje a gente utiliza muito o que? Corrige meu texto, corrige tal coisa, faça uma mensagem aqui, um e-mail. Né? Então, assim, na área de direito, como que a gente utiliza isso? Muito. Ele serve como um rascunho de petições, os pareceres, resumo de processos. Então a gente utiliza a IA muito para ser, vamos dizer assim, nos termos que a gente utilizar, nosso estagiário. Então, assim, eu preciso que faça um resumo daquilo ali. Então, assim, é algo que veio para dar produtividade também. Nas empresas, redação de e-mail, padronização de e-mail, né? Atas de reunião. Hoje, qualquer dispositivos aí, celular ou outros dispositivos, você grava a reunião e já sai então com o texto pronto, com montagem de tudo. As audiências hoje do judiciário são gravadas e já tem, até na ata de audiência, já consta assim, minuto tal, foi feito, tal pessoa falou. Então, assim, hoje está muito utilizado isso, e é o que eu sei que o foco é justamente esse. A gente saiu um pouquinho do usual, de redigir um texto simples para postar no Instagram. Corrija meu português para postar. Né? Profissionalmente, ótimo. Né? Então, assim, vamos trazer um pouquinho dessa curiosidade do uso da IA. Propostas comerciais, relatórios, educação, planos de aula, resumos, comunicados de secretaria. Então, dentro de uma escola, dentro de um ambiente profissional também, que seja. Ou seja, a IA, na verdade, o que ela faz? Ela acelera o primeiro rascunho. Às vezes a gente está travado na hora de escrever, né? Não tem uma ideia concreta, tem um princípio de uma ideia, mas na hora de desenvolver está meio acordando um dia ruim, né? Não está fluindo, ou o dia a dia acelerado. Você pede, olha, faça alguma coisa nesse sentido. Aquilo serve porque é um primeiro rascunho. Então, nunca, no mundo profissional, nunca aceite aquele primeiro rascunho como se fosse a verdade. Então, serve para você pegar aquilo, né, e aperfeiçoar, trazer uma melhoria. Então, isso deriva muito da sua capacidade, enquanto não delegar totalmente para IA isso. Ferramentas a gente tem hoje, acho que todo mundo parte por ali, o universo Google, né, tanto de ferramentas que a Google disponibiliza e gratuitamente em termos, né? A gente tem lá o Gmail lá, que acho que praticamente todos, né, tem, ou se não tem, ainda vão ter, sei lá, o @gmail. Dentro do universo Google, a gente tem o Google Meet para fazer uma conferência online. Você tem o Google Forms, Google Sheet. Então, assim, tem diversas
diversos programas, diversos usos que a Google traz, e tudo isso você utiliza inteligência artificial dentro dela. Então a gente faz. Alguns ainda não conhecem, então assim, trazer algumas ideias, ferramentas. Então, Google Forms, que é formulários. Então muita gente vai lá, cadastra, cria um formulário rápido. Por exemplo, a inscrição que a gente fez hoje para o curso aqui, para esse evento, foi dentro de uma plataforma, né? Mas basicamente o Google Forms faz a mesma coisa. Então às vezes assim, tem que pagar tal coisa, é difícil de utilizar. Não. Vou fazer um evento hoje, minha empresa vai ter uma reunião hoje. Eu preciso coletar informações com os meus colegas, com os colaboradores. Você cria um formulário, e aquele formulário vai ser automaticamente gerado. As respostas vão ser geradas lá no Google Sheets, que é basicamente o Excel. Vai vir certinho as colunas, da forma que você formatou, mas aquela informação vem automaticamente para você e você vai ter aqueles dados, aquelas informações para você conseguir trabalhar aqui dentro de um ambiente de secretariado, atendimento, agendamento, viagem. O formulário serve para isso também. Então, assim, a gente às vezes pensa vincular serve só para isso. Não, mas peraí. No meu dia a dia, de alguma forma eu preciso criar um formulário, eu preciso armazenar dados, eu preciso organizar alguma coisa. Então, é algo que a gente pode aperfeiçoar com isso. Na educação, você fazer tabela de inscrições, notas, frequências, organizar em planilhas. Então, assim, uma dica, né? Antes de pagar, hoje a gente tem várias IAs e a propaganda é muito incisiva naquilo, assim, um e ganha mais 100 e poucas IAs aí. 80% eu acho da nossa vida profissional se resolve, eu acho que não se resolve. Eu utilizo para algumas coisas, né? E outras em si, que é parte profissional mesmo, na área de direito, eu utilizo outras, aí pagas. Mas eu acho que 80% dos nossos problemas já estariam resolvidos aqui dentro. Então, dentro do Google a gente tem o Gemini, o Copilot, que é da Microsoft. Então, assim, basicamente são algumas ideias de controle de estoque, RH, escala de equipe, folha de ponto, boletins, frequências. Tudo isso a gente consegue organizar por poucas ferramentas dentro do Google. E uma dica valiosa: na dúvida, o próprio Google te responde. Então, assim, eu posso utilizar, eu estou com esse problema aqui, como eu posso solucionar? A IA é isso. É para te dar ideias e orientar você, como executar isso, mas a partir sempre da sua ideia, da sua informação. Criação de slides, propostas comerciais mais cuidadas para reuniões com clientes, aulas ilustradas, tudo isso é possível. Aqui eu trouxe, vou trazer dois exemplos de casos reais que eu utilizei. Aí é um autocrítico dentro do escritório, pensando no que? Justamente isso. Qual que é a minha dor atual? Qual que é o meu problema em termos profissionais, em termos gerencial do escritório, no atendimento, na conversa com o cliente? O que eu poderia fazer? Qual que é a minha dificuldade hoje? Então, neste caso específico, eu tenho um cliente que é imobiliário. Então, geralmente, eles têm contato com venda, fazenda, contato de locação, contato de arrendamento, diversos tipos de contatos imobiliários, compra e venda por ali. E toda hora eles me mandavam uma mensagem: preciso de um contato de locação. Eu falei: ok, você já tem um modelo fornecido, a gente já tem um padronizado. Mas eu você precisa que eu faça a revistar. Então, qual que é o aluguel, o valor, qual que é o período? E toda vez isso é o quê? É uma mensagem vindo, e aquele negócio, hoje a gente fala que o WhatsApp é uma mensagem instantânea, mas pelo menos o meu é aquele assim, responde em 24 horas. Então assim, vinha o quê? Vinha a mensagem: já preciso de uma locação, a gente me responder, daqui meia hora eu respondo: tá, mas qual que é o imóvel, qual que é a descrição do imóvel, qual que é o valor, qual que é o período de locação. Ela mandava tudo isso aqui. Aí eu estava fazendo de novo o contrato, mas faltou tal documento, faltou tal. Então, para a gente fazer um contrato, basicamente é quase 2 dias de informação para lá, para cá. Então, peraí, assim, qual que é, eu utilizando, pensando aí, como que eu poderia solucionar isso? Eu criei um formulário online. O que eu peguei? Os parâmetros
gerais, de todos os tipos de contato, né? Acho que os mais comuns, compra e venda, locação e tal, e criei um formulário com data da solicitação, qual que é o prazo de urgência daquele contato, o tipo de contato que a pessoa quer, os dados do imóvel completo, então, matrícula e tudo, a informação da locação, da compra e venda, informação pronto. Eu só recebo aquilo ali quando a pessoa me preencher tudo. Então, ela vai ter o tempo dela de preenchimento? Vai, mas vai economizar o tempo para nós dois. Então, ela já traz toda a informação. Isso você queria ganhar. Fala assim, eu estou com esse problema. Me ajude a solucionar isso na minha profissão. O que acontece? Ela faz todo o preenchimento, tem a possibilidade, inclusive, de anexar arquivos, só no PDF, só com imagem, os dados pessoais da pessoa, que seja, né? E automaticamente ela clica no botão, ela vai fazer esse formulário, ele é automaticamente enviado para o meu e-mail. No meu e-mail eu vou receber toda aquela informação e com os dados dela coloco na IA que já tem padronizada para a geração de contatos. Tudo isso, a partir do momento que eu recebo a mensagem com as informações, em menos de 1 hora está pronto o contato. Então, assim, você dá toda utilidade àquele serviço, né? O seu cliente está satisfeito com a agilidade, lógico, sempre com revisão, sempre tendo o cuidado de estar atento a cada item, que é a sua imagem, né? Então, assim, até o OAB, um pouco interessante que a OAB nos orienta como advogado, é você falar para o seu cliente o seguinte: olha, eu utilizo inteligência artificial no meu escritório. Isso já está uma recomendação do movimento dentro do nosso conceito de clássico, assim, você tem o dever de informar que você utiliza isso. Né? Porque, assim, às vezes a gente fala para o cliente, eu uso IA, eu falei, esse aí não serve. Ele copia e cola, pega na internet. Mas a partir do momento que ele senta com a gente e começa a explicar, vai funcionar assim, assim e tal, você cria, na verdade, autoridade com o seu cliente. Isso foi um caso. Um outro caso é aquele de começo de gestão de escritório. Eu fui servidor público para o senhor ali, com a Marta, o pessoal, a gente ficou com mais de 10 anos servidor público na área de política. E aí falou assim, vou tomar a rédea do escritório da família, a gente estava lá no escritório, vou tomar a rédea aqui, preciso de um sistema de gestão. E qualquer sistema básico hoje de gestão de escritório é R$110, 130, 150. E aí cada item que você quer mais é mais 30, mais 40, mais 50 e vai indo. Então eu pensei, o que a gente consegue fazer com a IA em termos de gestão de escritório? Detalhe, coloquei lá, sem custos, ou o mínimo possível. O que eu fazia antes? Eu pegava, calcular os horários, agora no Excel. Meu custo hora é tanto, trabalhar tantas horas, minha margem de lucro é essa. Então a gente, aí o Senac, que a escola técnica, a gente fez, eu vi os profissionalizantes lá, Word, Excel, curso de digitação, né? Isso é um pouquinho mais velho já, a fotografia. Mas, assim, Excel, fiz fórmulas. A partir da vez que eu joguei para a IA, ela transformou isso em algo interativo. Visualmente, totalmente diferente, intuitivo, como um tabulador de horários. Beleza, ela faz isso, ela pode criar para mim uma agenda também. Essa agenda, gratuita. Vai para onde? Pelo Google Agenda. O Gemini você já tem. Então você conseguir vincular o sistema ao Google Agenda. Você agendou aqui, inclusive, ele é um aplicativo. O aplicativo está no celular. Se quiser gerar hoje, então assim, foi desenvolvendo passo a passo, mas hoje gera procuração na hora, gera contato, gera agenda, recebe as publicações, todo mundo está na palma da mão hoje, consigo encaminhar, falar com o cliente, ter noção dos processos que acontecem, preciso de um andamento para saber o estado hoje a partir do gerenciamento do escritório. Então, assim, é uma ideia realmente empresarial, mas eu tenho minha rotina essa. Crie na sua rotina. Pense algo na sua rotina que pode te auxiliar.
E aí, a partir disso tudo, eu falo assim, a gente pensa, quem aqui já usou alguma IA para resolver um problema de trabalho ou estudo essa semana? Ou hoje? A todo momento. Basicamente, meu companheiro de trabalho falou, tá aqui, a IA está junto comigo. Então a gente pensa, tá, tudo bem, viu? Isso é a rotina. Já caiu uma rotina nossa. E aí vem uma frase de um filósofo aí, de quem gosta de Homem-Aranha, Spider-Man, esses filmes, né? Grandes poderes que a IA te dão grandes responsabilidades. A partir do momento que torna-se uma rotina na nossa vida, a responsabilidade está inerente a ela. E aí entra um pouco do juridiquês, da minha área de atuação. Então, a partir do momento que você utiliza a IA para desenvolver algo, você é responsável por aquele conteúdo. Então, quais são os 3 alertas que a gente tem para a gente sair daqui pensando quanto a isso também? Sempre, conferência humana. A IA erra. Nos termos da internet e da programação, a IA alucina. O que alucina? Ela perde totalmente aquele contexto que estava conversando e traz algo totalmente aleatório. Então tenha em mente que, como eu comentei no início, o seu conhecimento, as suas perguntas, servem não só para a IA fazer algo, você pode questionar a resposta que foi dada. Então, quem assina é o profissional. Se você, qualquer área de atuação que você esteja, se você faz aquilo com IA e você repassa como se fosse seu, então você é o responsável por aquilo. Você responde daquilo. Ah, mas foi um erro da IA. Você assinou, você não revisou aquilo. E no meio jurídico, a gente está falando acho que é muito em voga isso, na matérias. Nosso judiciário é o que mais está utilizando a inteligência artificial. Assim, acho que grande das profissões, eu acho que em termos práticos é o que mais utiliza. Então, assim, é o advogado na IA fazendo, é o juiz na IA decidindo, é os órgãos públicos também fazendo pareceres, leituras, tudo sobre IA. E chega num ponto que ela alucina. O que é a alucinação, por exemplo? Ela cria um texto de lei que não existe. Já ocorreu. E vem ocorrendo isso. Isso aqui, jurisprudências, que são julgados, ela pega um julgado, porque aí a genética é o seguinte, ela tem que te dar uma resposta. Independente, ela tem que te dar uma resposta. Eu acho que dificilmente você vai ver, assim, quase impossível, aí ela fala assim, não sei. Ela fala assim, olha, eu acho que não é por esse caminho, mas toma isso aqui. Mas tem isso aqui. Então a genética é isso, ela é obrigada a te dar uma resposta. Então a gente no direito a gente pede, procure para mim um caso, um julgado referente a tal ponto. Se ela não te encontrar aquele caso específico, ela vai criar um para você e vai te entregar. E você vai achar assim, nossa, perfeito, é o que eu preciso. E coloca a petição, vai chegar lá, vão pesquisar e vai falar, isso aqui não existe. Então assim, é algo muito importante, essa revisão. Dados sensíveis, nós falamos ontem na palestra que tivemos aqui, informações, cuidado em receber informações de clientes e ferramentas públicas, que é a LGPD. As informações que você carrega ao lançar dentro da IA é aquele negócio, né? É gratuito até certo ponto, porque as empresas trabalham com as nossas informações. Então, ao dados sigilosos, chama de você coloca assim, vou subir o elite de uma pessoa, vou subir o RG, CPF da pessoa, dentro da IA, mas só eu que utilizo aqui. Não, internamente, a depender da forma que você programou aquela IA, ela vai acumular aquela informação. Quem aqui já teve experiência de colocar no Google, fale um pouco sobre mim. ChatGPT, vai lá, fale o que você conhece sobre mim. Você vai tomar um susto. Porque às vezes, nossa, nem eu sabia disso mesmo. Então assim, o que é isso? Ela tem uma alimentação já pela internet, mas ela pega muita informação que é dada por terceiros. Ela vai colocando e ela vai armazenando. Porque basicamente ela vive de informação, de base de dados. E ela vai só aumentando. Então, cuidado com os dados sensíveis, né, que ela pode utilizar.
IA é apoio, não terceirização de raciocínio. Acho que eu já falei aqui umas 4 vezes em pontuação sobre isso, que é justamente para isso. Tenhamos o domínio, né, sobre essa utilização. Então, a decisão técnica continua sendo humana. Então, sempre questione, sempre tenha em mente a IA, ela vai dar um apoio, mas ela não é a palavra final. Você direciona, a partir do momento que a gente está falando aqui sobre disciplina, motivação, né, e objetivos, da mesma forma, a IA não pode puxar você tem que trazer as regras e direcionar. Ela te dá um apoio. Aí a gente chega na parte final. A IA não substitui o profissional. Ela potencializa o melhor que ele já tem. Então, tenham sempre isso em mente. E acho que é isso que é a minha ideia de trazer, falar sobre IA um pouquinho fora da minha área, mas é porque, como eu disse, sou entusiasta e, assim, cada novidade te dá muitas ideias, então, mas sempre tenha consciência. Ela potencializa o que a pessoa é. Se ela te dá uma informação, você não questiona, o que está errado? A IA ou nós que aceitamos puramente aquela informação? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Nada melhor que um ambiente, trazer uma ideia. É algo que eu disse fora um pouco da minha rotina, mas trazer uma ideia, um ambiente de formação, né, do que a gente pode colaborar para a evolução profissional de todo mundo aí. Tá? Muito obrigado. A inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano e compreender suas aplicações nos prepara para o futuro. Agora, vamos receber ela, Renata Freire, profissional da área de eventos há mais de 20 anos, com ampla experiência em produção, gestão comercial e atendimento ao cliente. Atualmente é gestora de vendas do Allure Music Hall, um dos mais modernos e reconhecidos espaços de evento do Brasil. Sua trajetória é marcada pela excelência em servir, liderança de equipes e compromisso em transformar cada evento em uma experiência memorável. Nossa última palestrante dessa edição é ela. Seja muito bem-vinda. Desejo a todos uma boa noite. Eu me chamo Renata, como ela já me apresentou. E que desafio é estar aqui. Falo bastante, né? Quando o Éder me convidou, fiquei muito lisonjeada e agradecida. Ele disse assim, o tema é livre e você tem 15 minutos para falar. Eu falei assim, meu Deus, eu vou. Mas filha de locutor, vendedora e irmã de pastor. Eu falei, como que eu vou fazer só em 15 minutos isso, né? Que eu falo demais. E eu não trouxe uma palestra em si. Eu trouxe a minha experiência de vida. Porque eu acredito que aqui eu tenho colegas de profissão, né, de trabalho e ramo, que são vocês que estão fazendo aqui a gestão em eventos. Então, eu trouxe um pouco da minha trajetória de vida. Disse que tenho mais de 20 anos de carreira e eu acredito que sim. Não sou formada nesse ramo, mas a minha experiência de vida me deu uma formação em que ela continua diariamente. Eu comecei com 13 anos a trabalhar com evento, no ramo infantil, casamento, em uma empresa bem grande em Cuiabá. A Nexol Atelier é da Carla Andréia, que faz voos para o Brasil todo. E eu fui, com 14 anos, nomeada gerente de uma empresa que trazia produtos importados. Não sabia nem como, agradecia em inglês, mas me confiaram esse cargo pelo reconhecimento da minha capacidade em vender e em administrar eventos. E eu trabalhei por muito tempo levando eventos em um buffet também renomado que se chamava Mercearia Kids, onde eu precisava somente entregar
ajudar o outro. Eu falava assim, o que eu posso te ajudar? E ali eu já pegava um plano, eu limpava o buffet, eu pegava as toalhas de mesa, eu alinhava os suplás. Então aquilo me trouxe uma experiência em começar a servir eventos. E não é o ramo que eu estou hoje, mas aquilo me levou aonde eu estou. Depois desse tempo que eu trabalhei nesse buffet, eu conheci uma senhora de vista. E eu admirava muito, eu falava assim, meu Deus, eu vou trabalhar um dia com essa senhora, ela é muito elegante, os funcionários dela são elegantes, né? Eu vejo que são grandes e eu vou chegar lá, né? E eu não fui atrás da minha excelência em servir para trabalhar com ela, mas eu acredito que tudo é um ato de profecia na nossa vida e desejo. Então eu desejei aquilo e eu alimentei ele dormiu no meu coração e eu continuei no ramo de evento com 16 anos, cursando a faculdade de psicologia. Eu tive a oportunidade de ser apresentada em uma grande profissional também. Eu não sei se vocês conhecem uma empresa que se chama Casa de Festas, onde ela vende ingressos para todos os shows que acontecem em Mato Grosso. E eu, dos meus 16 até os meus 23, até os meus 28, 26, eu trabalhei com ela, indo, voltando, mas conhecendo várias pessoas. Cresci com o meu pai num ramo de evento, então eu conhecia muitos artistas, muitos produtores, mas eu não envolvia naquilo. E ali nessa empresa eu tive a oportunidade de conhecer grandes pessoas. E eu fui fazendo a minha história em questão de eventos, organizando um evento ali, uma portaria aqui, as pessoas me reconhecendo pelo meu jeito despojado de comunicar e ser proativa. Então, por ali, eu comecei a minha carreira em eventos noturnos. Então, eu vou falar um pouco para vocês a minha experiência. Eu não sei se isso conta como uma palestra, mas eu acredito que para vocês que estão desejando, estão buscando em conhecer um pouco mais e trabalhar nesse evento, o meu conhecimento, eu espero que seja somatório para vocês e de grande valor. Excelência em servir. O detalhe que faz a experiência. Como eu já dei um resumo prévio disso aqui para vocês. O que é excelência? Excelência eu não vejo que ela seja um luxo, eu não vejo que ela seja algo que você tem que fazer porque você é obrigado. Não, a excelência você tem que fazer porque é o seu nome. A excelência você tem que ser em tudo que você faz. Desde a hora que você acorda e até a hora que você entrega o que você acordou para fazer. E ela também é constância, né? Entregar é o mesmo nível de cuidado e interação que você está desafiado a fazer. A gente supera o prometido e a gente surpreende realmente cada valor real, que foi o que eu relatei para vocês. Eu não precisava ficar em uma empresa onde eu não estava recebendo por aquilo, mas eu desejei ficar porque eu acredito que ela acarretou muito conhecimento e reconhecimento para a minha carga de profissão. Eu acredito muito que as pessoas elas esquecem o que você fez. Hoje, a minha chefe atual, ela não lembra quem era eu, porque eu estava ali, o que eu estava fazendo. Porque ela não vai lembrar de mim. Mas eu relatando para ela algumas vezes sobre algumas coisas que eu fiz, o que eu fiz traz a memória dela que foi de grande valor. Atender. Tem uma grande diferença entre atender e servir. Atender é cumprir uma função, reagir ao problema, seguir um protocolo e foco na tarefa. Servir é criar experiência, antecipar necessidades, resolver antes que apareça e foco nas pessoas. Eu vou usar como exemplo aqui 2 pessoas que trabalham comigo e me acompanham. Eu não sei se o chefe do Éder continua aí ainda, né? Mas é de grande valor que o Éder esteja aqui hoje e eu sou grata também, porque ele chegou trabalhando numa outra área dentro do Alure e ele se destacou, como eu estou ali na gestão de vendas, eu fico observando muito todo mundo que trabalha, garçom, recepcionista, e ele se destacou pela proatividade dele e pela humildade. E aquilo me falou assim, não, ele não pode estar nesse ramo, ele tem que estar ali naquele cerimonial trabalhando naquilo. Porque
é colocar-se no lugar do cliente e entender as suas emoções. Comunicação, clareza, educação, tom de voz adequado em cada interação. Atenção aos detalhes, organização, limpeza, pontualidade e acabamento em tudo. Agilidade, resolver rápido, nunca deixar o cliente esperando e sem resposta. O cliente, ele compra emoção. Isso a gente fala muito ali no setor de vendas, porque o evento ele começa na organização e nas vendas, né? O cliente, ele chega, a gente não pode deixar o cliente esperando e nem passar um período ou um dia, porque a gente consegue conquistar ali o cliente na emoção. Às vezes ele está em um lugar, eu vi que o show está vindo, quero comprar esse evento, vou falar com fulano. Aí fulano não responde na hora, você perdeu a sua venda, você perdeu a oportunidade de atender. Então, é necessário que seja ágil em tudo nesse setor de eventos. O que fica na memória? A sensação de ser bem-vindo, ouvido e valorizado. Não estava no prato. O que gera fidelidade? Experiências emocionais positivas e criam conexões duradouras com a marca e o espaço. Bastidores, aonde a excelência nasce. O evento, como eu acabei de dizer, ele não é só no dia, o evento não acontece só no dia. Ele é organizado muito tempo antes, desde a contratação do artista, desde a preparação da equipe, da preparação do ambiente, preparação do cenário. Então, ele acontece muito antes, e muito antes tem uma equipe por trás disso. Então, vocês que vão ali trabalhar, não sei qual é o desejo de vocês, em questão de se é recepção, se é venda, se é organização, qual é a parte do evento. Vocês têm que entender que antes de nós, porque eu não fico na parte dos bastidores, mas antes de nós, existe uma equipe que acredita na gente, porque ela prepara para que a gente continue. Então, o evento ele começa muito antes disso. Trabalho em equipe. Ninguém faz um grande evento sozinho. Cada colaborador representa a empresa e impacta diretamente a experiência do cliente.
escolha diária, é como se fosse um relacionamento. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas você precisa escolher aquilo que você encarou de fazer, né? Olhar para o marido e falar bem assim, escolhi, casei, né? Vou ter que aceitar. E vai embora. Excelência não é um ato, é uma escolha diária. Quando servimos com propósito, respeito e paixão, transformamos um evento em uma experiência inesquecível. E essa é a frase que eu escolhi para finalizar, que foi o que eu já até adiantei para vocês. As pessoas elas podem esquecer o palco, a decoração ou até o artista, mas elas nunca esquecerão como foram tratadas. A verdadeira excelência acontece quando servir deixa de ser obrigação e passa a ser propósito. No decorrer desses 20 anos, hoje eu tenho a oportunidade de ter a minha própria empresa, prestar serviço em um grande buffet, que é o Leila Maluf, e que tem anexo ao Aluri. Eu fui notada, fui vista e reconhecida por uma pessoa que me conhece desde pequena. Acompanhou a minha carreira profissional, acompanhou a minha história e me deu a oportunidade hoje de também dar oportunidade a outras pessoas em que eu confio e que eu também sei que são grandes e serão maiores. Essa sou eu, agradeço a oportunidade, essa é a minha empresa. Se vocês precisarem, prestem serviço também para fora como uma grande vendedora nata, me coloco à disposição de vocês para continuarmos essa parceria. Sejam bem-vindos ao ramo de eventos e eu estou à disposição para servir vocês também em qualquer coisa que vocês precisarem. Agradeço a oportunidade. Boa noite. E bons cupons, tá? Para quem pediu no início. Eu vou falar os sabores do bolo, ó. Um é o Red Velvet. Red Velvet. E o outro é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Me sinalizem, por favor, na hora que vocês terminarem, tá? Pra gente fazer o sorteio juntos. Você quer falar? Bom, pessoal, boa noite. Só para mais um exemplo. Ontem a gente estava aqui e aí foi utilizado um outro sisteminha, né, para sorteio. Aí eu pensei, o que eu posso fazer algo diferente para trazer também, né? E mostrar para você, ó, pensei, pode ser útil isso. Então, de ontem para hoje, eu consegui fazer isso, que é basicamente um site para fazer o sorteio, tanto por número quanto por nome, para acrescentar os dois. E vai clicando, vai saindo os sorteios. Já gastou a sorte de muita gente no teste. Mas ele reinicia lá embaixo, então, né, basicamente serve para isso. Assim. Isso é só uma versão beta, tá? Mais ou menos assim, e levei mais ou menos, bora saber mais, que é o nome do evento, eu falo, bora sortear. Né? Então, pensado, assim, é uma forma só de mostrar que a gente tem que olhar o nosso dia a dia e falar, o que eu posso acrescentar com a IA? Então, é bem interessante. Obrigada, Luiz. Vamos fazer o sorteio? Estão preparados? Todos preencheram? E quem não preencheu e fez a inscrição pelo aplicativo, lá também tem o QR Code. Se alguém teve dificuldade, lá também consegue. Uma regrinha importante para este sorteio. Será validado quem estiver presente. Quem assinou a lista de presença e quem ficou até o final. Então vamos lá, são dois sorteios. Por favor, Emerson, pode sortear para nós. Número 31. Não está presente, então vamos novamente. 22. Também não está presente. 23. Eliane Pereira da Silva. Ele é legal.
Venha aqui, por favor. Número 57. Patrícia Pedrosa Rocha Caçupa. Olha que legal. Não consegui burlar o sistema. Foi sorteado. Sobre o festival, nós vamos estar divulgando nas redes sociais, na rede do Senac, o cardápio do festival com o contato para quem quiser já fazer a sua encomenda para retirada no dia, tá? E chegamos ao encerramento do evento Bora Saber Mais. Informação e transformação. Em nome da turma do curso Organizador de Eventos do Senac Quanto, agradecemos profundamente a presença de cada participante, dos palestrantes, dos apoiadores e colaboradores que tornaram este evento possível. Esperamos que estes 2 dias tenham proporcionado aprendizado, inspiração e novas conexões. Lembre-se, o conhecimento só transforma quando é colocado em prática. Muito obrigada pela presença. Tenham uma excelente noite e até próximos eventos.